from his chamber, go with me, that oil of purity, a giant full substance, rejoicing now is called to you. A religião, ela pode levar a gente até um certo ponto. Passou dali é só vida. E é disso que nós vamos tratar. A religião, ela nos engana dizendo que a gente pode. Só que ela vai trazer cansaço, ela vai trazer depressão, ela vai trazer decepção, porque você se esforça, e vai ver que você vai chegar no ponto que aquilo tudo foi em vão. E isso é o personagem que a gente vai ver aqui, de Mateus 10, de 17 a 22. Como é que é? Sou eu que leio, né? Marcos, desculpa. Marcos, sou eu que leio, né? Então, vamos lá. Marcos 10, de 17 a 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O outro texto, João 3, de 1 a 3. João 3, de 1 a 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui nós temos dois personagens reais, não são parábolas, são personagens que tiveram contato com Jesus,
e que a gente vê que eles fizeram tudo certinho. Esse jovem rico aqui, eu acho que é o filho que todo pai queria ter. Tudo isso tenho feito desde a minha meninice, né? Estevão, você está rindo por quê? Você não é esse. Então, esse rapaz, ele fazia tudo certinho desde a meninice. E tanto esse jovem rico quanto Nicodemos, o menino judeu, na verdade, como que era a história do menino judeu até ele chegar na posição de Nicodemos. Aqui Nicodemos está dizendo que ele era um dos principais dos judeus. Então, como era a vida do menino judeu até chegar nesse estágio? O menino judeu, com 6 anos de idade, ele começava a estudar a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, ele começava a estudar, lá pelos 10 anos de idade, ele já tinha todos esses 5 livros decorados. Quando ele chegava nessa idade, aqueles que se destacavam mais, eles procuravam um rabi para conviver, para aprender o resto do Antigo Testamento. Aqueles que não se destacavam tanto, eles voltavam para os pais e iam aprender o ofício do pai. Se o pai era marceneiro, se era dono de posto de gasolina, qualquer coisa assim. Então, o menino ia seguir a profissão do pai. E esse que se destacou mais, ele continuava estudando, e lá pelos 14 anos, ele já discutia a lei com esse rabino. E essa lei, cada rabino, ele tinha o seu, ele se destacava mais numa determinada parte da lei, que era chamado jugo. Então, esse menino ele ia aprender esse jugo desse rabino. E continuava estudando, então, até ele também se tornar um rabino. Então, essa era a vida, com certeza, de Nicodemos. Ele passou por todo esse processo. E do jovem rico a Bíblia não fala. Mas se a Bíblia diz que ele era um jovem, e que ele diz que desde a minha meninice eu tenho aprendido tudo isso, eu tenho obedecido tudo isso, então provavelmente ele também iria se tornar um fariseu, ou um rabino, ou alguém top da religião. E é interessante que são esses 2 personagens que chegam para Jesus. Um disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quer dizer, o cara ele estava dando tudo de si, ele estava estudando toda a lei, estudando toda a Bíblia, fazendo tudo certinho, só que o vazio dele continuava. Ele tinha uma necessidade dentro do coração dele, que ele estava vendo que não era nada daquilo. Ele já tinha conhecimento da palavra que diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então ele fazia tudo, ele aprendia tudo da Bíblia com o desejo de conhecer a Deus. Só que quanto mais ele conhecia a palavra de Deus, mais ele conhecia o coração dele, que é desesperadamente corrupto, e a ponto dele chegar e falar: Senhor, o que eu faço? Como que eu posso conhecer a Deus? E é para esses 2 personagens que Jesus vai dizer. Para Nicodemos, a mesma coisa. Ele chega para Nicodemos. O Evangelho de João não dá muito detalhe do diálogo de Jesus com Nicodemos. Mas a gente pode entender que Nicodemos chegou da mesma situação. Fala: meu, o que acontece? Que eu estou nessa situação, eu nasci dentro da igreja, eu cresci dentro da igreja, eu estou na igreja desde a minha meninice, só que esse vazio do meu peito continua. O que é isso? Como é que eu faço? Qual que é o fim disso? E o interessante é que Jesus fala para esse cara que ele precisava nascer de novo. Ele não fala para alguém que é do mundo, ele não fala para alguém que cresceu na balada, mas é alguém que cresceu dentro da igreja. E muitas vezes a gente está dentro da igreja, e o que acontece? Vamos supor, um amigo te convida para você vir para a igreja. Aí você vem para a igreja. Você, em vez de ir na balada no sábado, você vem para a igreja. Aí você vem, você gosta, aí no sábado seguinte você vem de novo, aí depois você vem de novo, aí você começa a olhar para o teu lado, você começa a ver que o comportamento daqueles que estão do teu lado, dentro da igreja, não é o teu comportamento.
Então, você que fumava, talvez você pare de fumar. Você que bebia, você talvez pare de beber. Você que transava com a tua namorada, às vezes você para de transar com a tua namorada. Então, você vai se conformando ao ambiente da igreja. É aquele crente comportamental, que ele vai vendo, aí no quinto domingo ele já levanta a mão na hora de louvor, aí no sexto domingo ele já começa a falar graça e paz, irmão, graça e paz. Só que é o Nicodemos e o jovem rico, que eles só, ou às vezes não é nem o convidado, às vezes a gente nasceu dentro da igreja e está nessa situação, sem se confrontar com o pecado. A Bíblia diz que o Espírito ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, enquanto a gente não for confrontado com o nosso pecado, você pode ficar dentro da igreja a tua vida inteira, sendo bonzinho, tendo o comportamento do jovem rico, sendo estudioso como Nicodemos. Enquanto nós não formos confrontados com o nosso pecado, e isso é a revelação do Espírito, isso nós não conseguimos ver por nós mesmos, porque a nossa justiça ela é muito elevada. A gente vai sempre achar que nós não somos tão maus assim, que Jesus veio para os pecadores, para os bandidos, para os assassinos. Eu não sou nada disso. Eu, quando comecei a vir aqui na igreja, eu fazia faculdade, e era balada todo sábado, e era um que nasceu na igreja, nasceu aqui nessa igreja, e ele deu uma desviadinha, graças a Deus. E nessa desviadinha ele me encontrou. E ele começou a falar da palavra para mim, às vezes até tomando. Ele começou a falar da palavra para mim, e aquilo foi fazendo efeito, e eu vinha no domingo. Por quê? Porque a primeira batista em Londrina, lá na minha época, tinha muita gente que não era nem nascido ainda, era a fama de menina bonita. Queria achar crente bonita, vinha para a primeira batista. Então eu comecei a vir com ele na primeira batista para ver se era verdade mesmo. E era, gente. Tinha cada menina bonita aqui, aliás, continua. Continua muita menina bonita nessa igreja. Mas o meu interesse, a princípio, não era ouvir palavra. O meu interesse, a princípio, era vir paquerar. E isso foi por muito tempo. Eu costumo dizer que Deus é muito misericordioso. Ele foi muito misericordioso comigo, porque eu fiquei muito tempo vindo, ouvindo, e essa palavra ela não penetrava no meu coração, no meu ouvido, porque o meu interesse era outro. Até que um dia, quase um ano depois, eu estava na faculdade, e aqui, há mais ou menos 20 anos atrás, nessa comunidade, João 3,3, esse texto que a gente leu agora, ele era pregado todo domingo de manhã e à noite. Toda mensagem tinha que começar com João 3,3 ou terminar com João 3,3. Você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo. Essa mensagem ela era batida todas as mensagens. Eu lembro uma vez que o pastor Glênio terminou de fazer a mensagem, aí ele voltou e falou assim, opa, esqueci de falar, você precisa nascer de novo. João 3,6 diz que aquele que nascer de novo não pode ver o reino de Deus, de tanto que era. E eu, frequentando um ano essa igreja, nunca tinha ouvido a palavra, você precisa nascer de novo. Vocês acreditam nisso? Como que o diabo ele cega e como ele tapa os nossos ouvidos. E um dia, andando na faculdade, ali pelo César, um amigo que era da presbiteriana falou assim, Valdir, fiquei sabendo que você virou crente. Eu meio constrangido, falei, ele falou, que igreja que você está indo? Eu falei, lá na Primeira Batista. Do Glênio, naquela igreja que só prega o novo nascimento? Aí eu falei, opa, o que é isso? O que esse cara está falando? Deus precisou usar uma pessoa lá no campus da universidade para falar uma palavra que eu estava ouvindo aqui há um ano e nunca tinha entrado na minha cabeça. O que aconteceu? Aí eu comecei a prestar atenção, eu falei, opa, ele está falando uma coisa da minha igreja que eu nunca ouvi, então eu vou começar a prestar atenção. E a partir daquele momento, aquela palavra foi começando a fazer diferença na minha vida, foi fazendo diferença na minha vida, até que um dia, eu com a cara no chão, falei, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu fui então confrontado com o meu pecado. Por quê? Porque eu não me achava tão mal assim. Apesar de fazer tudo o que um jovem do mundo da faculdade faz, eu achava que eu não estava machucando ninguém, eu não achava que eu estava atrapalhando na vida de ninguém, e muito menos a minha.
Só que o pecado, gente, independente do que eu faço ou do que eu não faço, independente do meu comportamento, eu preciso nascer de novo, você precisa nascer de novo. Esses dois personagens da Bíblia, eles eram muito melhores do que eu quando eu ouvi a palavra. E foi para eles que Jesus falou, você precisa nascer de novo. Então, independente do teu comportamento, independente de qual igreja você é, independente de quanto tempo você está vindo nessa igreja, se você não teve o confronto com o teu pecado, você não nasceu de novo. Você tem que chegar diante de Deus e falar, Senhor, me mostra qual é o meu pecado, porque eu não me acho tão mal assim. Eu não sou tão ruim assim. Porque o nosso padrão, às vezes, é assim, depende de quem a gente estabelece de padrão. Se o parâmetro for o de Deus, a Bíblia diz que Deus ele colocou todo mundo debaixo da linha de pecado para usar de misericórdia. Então ele colocou a mim, ele colocou a você, ele colocou a Nicodemos, ele colocou o jovem rico, ele colocou aquele assassino que está na cadeia. Estamos todos debaixo da linha do pecado. Para quê? Para que pela graça de Deus, pela obra de Cristo na cruz, eu possa ter a remissão dos meus pecados. É na cruz que eu tenho um encontro comigo mesmo e que eu perco a minha natureza de pecado e que eu ganho a vida da ressurreição. Então, essas duas pessoas que eu conversei esses dias, elas estavam vivendo a vida no próprio muque, a vida de Cristo, ela é para ser vivida, Cristo em nós, não eu viver a vida da religião. E como que isso acontece então? Lá em Ezequiel 36, 26, vamos dar um pulinho ali, eu nem tinha anotado esse texto aqui, mas vamos dar um pulinho até lá. Ezequiel 36, eu acho que a partir do 25... a partir do 25. Ezequiel 36, 25 e 26, assim diz o Senhor. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Essa, gente, é a obra do novo nascimento que foi feita lá na cruz. Essa palavra foi profetizada lá em Ezequiel, 500 anos antes de Cristo, mas ela foi ser concretizada na cruz de Cristo. Na cruz de Deus, Ele tirou o teu coração de pedra e te colocou um coração de carne. Então Ele colocou o Espírito que antes a gente não tinha. A gente, por tradição, a gente, por cultura, de uma cultura católica, de um país que é um dos países mais católicos do mundo, a gente sempre ouve que Deus é Pai, que todo mundo é filho de Deus. A gente generaliza muito essa situação espiritual, até na brincadeira, Deus é Pai, Deus todo mundo é filho de Deus. Só que o que a palavra de Deus nos diz é que nós nascemos como criaturas de Deus. Todos nascemos como criaturas de Deus. Porque o pecado, ele nos separou da comunhão com Deus. E é na cruz que a gente tem essa comunhão restaurada. O nosso espírito vivificado. Deus, então, Ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. E coloca, então, o Espírito dele em nós. Aí, então, que a gente pode ter comunhão com Deus. E aí então que a gente pode ter uma vida. Lá em outro texto que eu quero compartilhar com vocês, está lá em 1. O Morango falou que era para ser uma meia hora só, que então vou tentar dar uma acelerada aqui. 1 João 5,10, não é o Evangelho de João. 1 João é lá de trás para frente, é mais ou menos o 4º ou 5º livro da Bíblia. 1 João 5, de 10 a 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho.
aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Aqui agora que eu quero chamar a atenção. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, confrontando esse texto com os dois textos do começo, de Nicodemos e do jovem rico, eles tinham tudo que se podia falar de comportamento perfeito de um ser humano, dentro ou fora da igreja. Só que eles não tinham a vida. E aqui o texto está dizendo, e o testemunho é esse. Qual é o meu testemunho? Qual é o testemunho de um cristão? É vida, e não a minha vida velha, a vida nova de Cristo. E o testemunho é esse, que Deus já te deu a vida eterna. E essa vida está onde? Está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então, na cruz, Deus te fez morrer para a tua natureza de pecado e deu na ressurreição a vida do Filho. Então, qual que é o meu testemunho hoje? É a vida eterna. E a vida eterna ela não vai começar lá quando eu morrer, como muita gente pensa. Aí o dia que eu morrer, o dia que eu ressuscitar, eu vou começar a vida eterna. Não, Deus ele já nos deu a vida eterna. A vida eterna eu já tenho, você já tem, ela já foi dada. Não é pelo teu comportamento que você vai ganhar. Não é pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer que você vai ter a vida eterna. Essa vida eterna ela já foi proposta. A vida do reino já está disponível para nós. Isso é um pedacinho do que a gente vai ter na eternidade, gente. É um pouquinho do que a gente vai ter na eternidade. Que, como eu disse lá no começo, essa estrutura nossa não foi feita para esse mundo que está aí, não. Esse mundão que está aí, ele destrói a gente, ele corrói a gente, ele detona a gente. Então, essa vida eterna, essa vida do Filho que agora está dentro de nós, é que nos faz viver nesse mundo. E agora, o que nós somos agora? A Bíblia fala, o testemunho é esse. O testemunho é esse, eu já te dei a vida. E essa vida vai fazer o teu testemunho. Essa vida vai te fazer caminhar. E Jesus, então vendo nesse lado, voltando para os dois primeiros textos, o menino judeu que chega até Nicodemos e até o jovem rico, ele aprendia, ele estudava, ele se esforçava, então ele escolhia o rabino, ele se apresentava ao rabino, ele falava, agora eu quero caminhar com você para aprender de você. Então essa era a religião. Eu me esforço, eu estudo, eu dou tudo de mim, aí eu escolho, e eu ando com o rabino, aí eu viro um rabino, aí um menino vai vir até mim, eu vou ensinar, eu vou dar da lei, eu vou dar do meu jugo, porque eu vou me aprimorar numa lei, e você vai então aprender do meu jugo, e então isso era de geração em geração. E o que Jesus diz? Jesus, imediatamente quando ele é batizado, ele é tentado, ele vai para o deserto, depois ele volta e ele começa a escolher os discípulos. Ele vem e chega, Fabinho, vem comigo que eu vou te fazer pescadores de homens. Vocês estão notando a diferença? No sistema religioso da época, eu me aprimorava para me apresentar diante do rabino e aprender mais e mais da lei. E Jesus vem e ele diz assim, ó, esse modelo agora já acabou. Agora o modelo é meu. Agora você vem e eu vou te fazer pescadores de homens. E naquele texto que Jesus diz assim, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele estava dizendo desse jugo. O menino, ele ia até o rabino dele para aprender aquele jugo pesado da religião, aquele jugo pesado da lei. Jesus ele falava, vem, eu vou te fazer. Do jeito que você está, você vem até mim e eu vou te fazer. O que eu quero que você chegue. Você não precisa se fazer nada para vir até mim. Você vem do jeito que está e eu vou te fazer pescadores de almas. E qual é o nosso testemunho agora? O testemunho agora é, Jesus ele não está mais na terra. Quem que está? Nós estamos aqui. Ele vai dizer para os discípulos depois, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Para quê? Para quando a gente for,
ide agora por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide conforme você vai caminhando, agora você vai pregar o evangelho a toda criatura. E como que você vai pregar o evangelho? Pregando, vivendo, dando do teu ombro, chorando junto com alguém que está precisando chorar, se alegrando com aqueles que se alegram, levando uma palavra de acalento para aquele que está triste de alguma forma, dando um copo d'água, dando um prato de comida. Isso é viver o evangelho, gente. Isso é viver o evangelho. Quem hoje eu posso aliviar um pouco a vida? Isso é o evangelho. Como que eu posso hoje fazer a vida de alguma pessoa um pouquinho melhor, nem que seja com qualquer coisa, nem que seja com uma palavra, nem que seja... Hoje tem uma pessoa que está passando uma dificuldade muito grande de doença na família, e eu fiquei sabendo que a pessoa está muito mal. Aí eu mandei só um versículo para ele. Pá. Na hora ele me respondeu: nossa, irmão, obrigado, aleluia. Então o que é isso? É só assim uma palavrinha. O que eu posso fazer para a vida daquela pessoa estar um pouquinho melhor hoje? Isso é a vida de Cristo manifestando em nós. Não sou eu mais vivendo a vida de Deus, a vida de Jesus na carne, mas vivendo na fé. E a vida que agora vivo hoje na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por que a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé? Porque eu tenho o Espírito vivendo em mim, eu tenho Jesus vivendo em mim, só que eu estou num corpo que é corruptível, num corpo que ainda recebe tentação do mundo, vivendo num mundo que é totalmente caído e que me atrai a todo momento. Como que eu vivo isso? Eu vou tentar viver no muque? Eu vou sair daqui e me deparar com alguma situação? Vou viver no muque? Não dá, gente. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Já estou crucificado com Cristo. Crucificação é morte. Então, quando eu me deparar com alguma situação, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não posso com isso. Tem misericórdia de mim. Se eu sou tentado, Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele em tudo foi tentado, sem pecado. E lá em Hebreus 4, lá para o final do 4, vai dizer assim: sendo tentado em todas as coisas, pode se compadecer de vós no momento oportuno. Então, o que quer dizer isso? A hora que eu sou tentado, eu não vou ficar, não posso. Não, Jesus, você já foi tentado nessa situação. Porque se a palavra de Deus diz que é tudo, então é tudo. Até aquilo que está passando na tua cabeça aí agora. Jesus foi tentado também, seja o que for. Então, você pode chegar diante de Jesus e falar assim: Jesus, você sabe o que é isso. Tem misericórdia de mim, e Ele tem misericórdia. Então, agora não é mais o que eu me apresento diante de Deus, agora é o que o Deus fez para mim. E o que Jesus fez para mim? Ele morreu por mim, Ele levou os meus pecados, Ele me fez morrer juntamente com Ele, e Ele me deu a vida dele. Isso é graça, gente. Isso é o Evangelho. Evangelho que Deus se fez homem, habitou entre nós, cresceu, morreu, derramou sangue por mim e para você, ressuscitou e deu uma nova vida para nós. Isso é o Evangelho. E era isso que eu queria deixar com vocês hoje. Que vocês possam sair daqui hoje sabendo que a vida de vocês, não tenta levar a vida de vocês no próprio muque, no próprio braço. Entrega para o Senhor: Senhor, eu tenho uma situação amanhã, eu tenho uma situação segunda-feira, eu tenho um problema de relacionamento, eu tenho um problema no meu trabalho, tem misericórdia de mim, vai, resolve. A palavra de Deus diz que o Deus dá os seus enquanto dormem, enquanto a gente descansa que o Senhor opera. Enquanto a gente está tentando resolver o nosso problema, Deus fala: vai até onde você conseguir. A hora que você não conseguir mais, você entrega que eu faço. Então, Deus dá os seus enquanto dorme. Por que enquanto dorme? Porque o único momento que a gente descansa é enquanto a gente dorme. O único momento que a gente não está tentando resolver o nosso problema é enquanto a gente está dormindo. Porque a nossa mente está lá, a 100 por hora tentando resolver. Então, o Senhor, Ele dá os teus enquanto dorme. Fica sabendo que o Senhor já fez a obra na tua vida. Você não precisa se apresentar diante de Deus com nenhum mérito. Aliás, mérito diante de Deus é o que atrapalha o nosso relacionamento com Ele. Atrapalha o nosso relacionamento com Ele. O que nos dá relacionamento com Deus é chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Para finalizar, a parábola do fariseu e do publicano é quando o fariseu e o publicano chegam na igreja para orar, e o fariseu bate no peito e fala: ô Senhor, obrigado que eu não sou como aquele outro, eu jejuo, eu dou dízimo de tudo que tenho, e foi apresentando todo o currículo dele. E o publicano
que era o odiado de todos, falou assim, nem ousava levantar a cabeça e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí a gente espera que no domingo seguinte, o publicano que bateu no peito e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, volte e fala, Senhor, domingo passado eu bati no peito, falei, tem misericórdia de mim agora, eu já estou dando o dízimo, eu já não sou como aquele outro lá, como eu era domingo passado. Mas não, gente, é para a gente chegar aqui hoje, é para a gente chegar em casa amanhã e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque essa é a nossa finitude. A gente viver a nossa vida na carne não dá. A nossa vida na carne a gente tem que viver pela fé. Eu já estou crucificado com Cristo. Amém? Que Deus possa conceder essa realidade de vida em cada um de nós, para a gente viver pela fé. Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia, que foi nova na nossa vida hoje, Pai, e foi a razão de nos sermos consumidos. O Senhor fique com cada um aqui, Pai, revelando, dando da tua palavra, dando do teu Filho, Pai, e que nós possamos, Pai, viver confiados que o Senhor vive em nós, através do teu Filho. Tudo está entregue a Ti, Pai. Nós entregamos nossas vidas, nossos relacionamentos, nossos trabalhos, sabendo, Pai, que o Senhor cuida de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Leva para cada um agora para casa guardado e que nós possamos, cada dia mais, aprender de Ti, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome do Teu Filho. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.